Bem-vindo ao Unesp Notícias. Hoje preparamos um jornal especial para mostrar como pesquisadores da Unesp e da Universidade de Lyon, na França, se uniram para propor avanços na compreensão dos fatores que influenciam a aprendizagem da matemática. Boa noite! Hoje vão estar com a gente aqui no estúdio os dois pesquisadores que encabeçam a iniciativa apoiada pela Assessoria de Relações Externas da Unesp e o Consulado Geral da França em São Paulo. Neste primeiro bloco, nós conversamos com a professora Nádia Cioli-Renier, que é pesquisadora da Escola Superior de Educação da Universidade de Lyon, na França. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês. A professora Nádia está em Bauru para dar andamento ao projeto criado ao lado do professor Nelson Pirola, do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências, dentro do programa Cátedras Franco-Brasileiras, no estado de São Paulo. A matemática é pesadelo para muitos estudantes ao longo da vida escolar. Mas quanto disso é resultado da forma como eles são guiados no processo de aprendizagem? Absorver informações, pensar, solucionar problemas e até formar conceitos são etapas de desenvolvimento intelectual que andam de mãos dadas, com sentimentos que podem facilitar ou dificultar a inserção deles no universo dos números. E é justamente isso que os pesquisadores da Unesp e da Universidade de Lyon investigam, mas considerando algo a mais, a influência do comportamento dos professores sobre esse processo. A parceria resultou na criação de um projeto de pesquisa em atividades realizadas no campus da Unesp em Bauru, para disseminar os conhecimentos da área de psicologia da educação matemática entre professores da educação básica. Iniciativa que ainda promete colher muitos frutos. Bom, professora, vamos começar falando como que surgiu, essa iniciativa de trabalhar nesse projeto com o professor Nelson no âmbito, do programa de Cátedras Franco-Brasileiras. Bom, todo projeto tem um início, tem uma história e tem mesmo uma pré-história. Então, na realidade, esse projeto inicialmente foi um projeto iniciado nos anos 80 no grupo de Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, do grupo que se chamava Matemática da Rua, com a Ana Lúcia Dias Schillmann, David Carraer e Terezinha Nunes. E com o grupo também de São Paulo, a Márcia Dias da Unicamp e o Biratã D'Ambrosio. E de forma mais específica, no presente, o professor Nelson Pirola foi fazer o pós-doutorado na Universidade de Lyon. E, na realidade, nasceu uma publicação e o projeto que foi aprovado por um edital aberto pelo Consulado da França e pela Cátedra Franco-Brasileira das Universidades de São Paulo. E, professora, vocês tratam, principalmente da formação de professores que atuam no ensino da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Por que vocês escolheram esse recorte? Olha, para mim, a questão dos anos iniciais do ensino fundamental é como se nós estivéssemos construindo uma casa e a fundação de uma casa. Então, para mim, o primordial é que a gente tome muito cuidado com as formas de se ensinar, inclusive porque existe uma representação social de que se ensinar a crianças jovens e aos anos iniciais seria uma atividade fácil. E, de fato, ela não é, São muitos os desafios nesse sentido. Ela é bem mais difícil mesmo, porque nós imaginamos que esses conceitos considerados fáceis, eles exigem competências cognitivas, uma relação afetiva, da relação com a matemática, e que isso vai perdurar durante toda a escolaridade do aluno. E, nesse sentido, professor, um detalhe que a gente não pode deixar de mencionar é que vocês assumiram o compromisso, de divulgar a produção científica resultante desse projeto. Como que tem sido feita essa divulgação? Olha, eu acho que este momento já é um momento talvez maior dessa divulgação, e eu acho que eu agradeço, porque essa divulgação também vai para as nossas universidades em Lyon, mas uma forma de divulgar são cursos que foram ministrados na Unesp,
conferência mais livre, mais geral, destinada a um público mais amplo e que esse conhecimento vão ser multiplicados pelas pessoas que foram discutidas. Uma outra coisa são pesquisas que nós estamos realizando em comum e que vão ter publicações que seriam outra forma de atingir outro tipo de público. E como que você vê a importância desse tipo de divulgação, do que vem sendo discutido, do que vem sendo feito, né, no âmbito desse projeto? Para mim, é a complementaridade, por exemplo, das minhas competências na área da França e dos quadros teóricos franceses, quadros teóricos e metodológicos e de ensino na psicologia da educação matemática, porque minha formação é em psicologia, com as competências do professor Nelson Pirola, que tem uma formação em matemática. Então, essa área, que é a psicologia da educação matemática, exatamente, ela exige uma complementaridade de disciplinas e de métodos na área da pesquisa, de construção de dados e de métodos também para o ensino-aprendizagem da matemática, notadamente nos anos iniciais do ensino da matemática. E professora, você é uma grande incentivadora, facilitadora, né, do intercâmbio de estudantes entre o Brasil e a França. A ideia é que esse modelo, né, de intercâmbio, ele também seja transposto para esse projeto? Com certeza. Para mim é uma grande paixão de ver esses dois mundos se ligarem e, sobretudo, com realizações concretas. Então, essa maneira de perpetuar um pouco programas, eu tenho já vários convênios com universidades brasileiras. É o primeiro momento que estamos lançando uma relação mais institucional com a Unesp de Bauru, e nós já estamos com uma aluna que deseja fazer o doutorado em um regime de cotutela, o que significa que ela fará uma única tese com 2 orientadores. Então, na França, seria eu que assumiria essa posição, e aqui na Unesp, o professor Nelson Pirola. Ela teria uma tese e uma dupla titulação, 2 diplomas, um da Universidade de Lyon e um da Universidade da Unesp em Bauru. Então, isso seria realmente uma forma de continuar nossas atividades. E como que essa dupla titularidade, né, que benefícios ela traz na formação, né, desse aluno que se dispõe a desenvolver uma pesquisa nesse sentido? Para mim isso é essencial. Eu sempre digo assim que para mim, eu fui nesse programa, e a abertura de horizontes e o crescimento acadêmico é também um crescimento pessoal. E isso ele tem consequentemente, isso vai ao encontro de todas as nossas práticas de ensino. Então, um reconhecimento de 2 títulos universitários, mas é muito mais do que isso. É um conhecimento acadêmico, mas também um conhecimento com alteridade, se deslocar, de ver o outro, a aprendizagem de uma língua estrangeira. Então, eu acho que essas coisas são essenciais para a gente trabalhar com a própria alteridade no nosso próprio país, que a gente imagine seja único. E professora, nesse sentido, agora a gente tem um recado diretamente da França. Esse recado é da professora Françoise Poyet, que é diretora da Estrutura Federativa de Pesquisa da Escola Superior de Professorado e da Educação de Lyon. E ela fala sobre a importância da estrutura disponibilizada aos pesquisadores dos 2 países. Enquanto diretora da Estrutura Federativa da Pesquisa em Educação de Lyon-Saint-Étienne, eu gostaria de dizer que essa estrutura federa 13 laboratórios científicos cujas orientações são complementares: ciências cognitivas, ciências da educação, ciências da informação e da comunicação, psicologia, sociologia, informática, etc. O projeto científico se apoia em 4 temáticas transversais ligadas ao aprender e fazer aprender. A primeira temática diz respeito à cognição, às aprendizagens e à mediação digital. A segunda, a narrativa de ficção, ao jogo e à arte. A terceira é relativa às aprendizagens no trabalho e em situações de formação. A quarta é direcionada às questões sociológicas da atualidade.
A missão da professora Nádia, como laureada da Cátedra Franco-Brasileira 2018 no estado de São Paulo, representa uma intensificação da pesquisa em educação e a consolidação das relações e da parceria brasileira com os colegas da Escola Superior do Professorado e da Educação de Lyon e da Estrutura Federativa Pesquisas em Educação Lyon-Saint-Étienne. Professora, a partir dessa fala da professora Françoise, quais competências que você acredita que as duas universidades elas possuem a ponto de tornar essa troca tão importante na busca por avanços no campo da psicologia da educação matemática? Eu acho que eu estou vivendo uma experiência única. É a primeira vez que eu venho à Unesp de Bauru e para mim é muito enriquecedor. Então eu encontro aqui aspectos da psicologia da educação matemática que não são aspectos que são tratados no cotidiano por mim. Então isso para mim já é alguma coisa que me faz sair daqui diferente. E também, consequentemente, voltando para a França, modificar também as práticas com alguns colegas pesquisadores. Do ponto de vista da França, então essa área onde eu trabalho, nós temos uma questão da pluridisciplinaridade, que nós falamos, essas duas disciplinas que são integradas na psicologia da educação matemática, aliás são três, a psicologia, a educação e a matemática. Então, na realidade, ela necessita de vários conceitos, que são imbricados, em estreita conexão. Então, a pluridisciplinaridade da Universidade de Lyon e da Escola Superior do professorado e da educação, isso facilita bastante, porque nós não vivemos em guetos, a gente vive num processo interativo com colegas de outras disciplinas. E que mudanças, você acredita que uma nova compreensão do fator afetivo no ensino da matemática, ela pode gerar na sala de aula? Que mudanças isso traz para a prática do professor? Eu acredito que três componentes da personalidade, que é a cultura, a cognição e a afetividade, elas também são indissociáveis. Então, na questão da afetividade, ela pode ser um motor, um freio à compreensão, então, de conceitos matemáticos. Mas aspectos culturais também podem ser um motor ou um freio, porque pode dar incompreensões entre os professores e os alunos. Então, a questão da afetividade, o gostar ou detestar a matemática é alguma coisa que é comum, e a matemática é uma disciplina seletiva, fortemente investida do ponto de vista afetivo em todas as sociedades que eu conheço e que aqui, mais especificamente, o que a gente está falando, o Brasil e a França. Eu gostaria que você detalhasse ainda um pouco mais dessa sua experiência, já que você tem um contato tão direto aqui e lá na França. Quais as disparidades que você enxerga quando a gente trata da questão do ensino da matemática na educação básica? As principais diferenças que você observa? No caso entre a França e o Brasil. Isso. Tá. É uma questão difícil, porque eu acho, sempre quando eu penso exatamente por estar entre dois, neste meio, então, quando eu falo do Brasil, sobretudo na França, aí eu me pergunto de que Brasil eu estou falando, e de que educação dos anos iniciais do ensino fundamental eu estou falando, porque nós não temos um único Brasil. Então, nós temos também vários sistemas educativos, então várias maneiras de ensinar, mas, sobretudo, que às vezes não considera as várias maneiras de aprender do aluno. Então, eu acho que é realmente difícil, mas há também similaridades. A matemática nos dois países é considerada como algo muito difícil, então, às vezes, que é fonte de evitar o contato com a matemática. Isso também eu posso dar um exemplo bem concreto. Nos últimos anos na França, não nos anos iniciais do ensino fundamental, mas, sobretudo, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, existem mais vagas para professores de que os candidatos que poderiam entrar nessas vagas. Então, aí você vê elementos concretos da relação que as populações estão tendo com a matemática. Eu acho que isso começa bem cedo. Então, na relação que o aluno tem
com a matemática, que é mediatizado pelo professor de matemática, que às vezes ele mesmo não gosta da matemática e, por estratégias inconscientes, evita ou então ensina de uma forma que a matemática não se torna atraente. Professor, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui hoje. Foi um prazer ter essa conversa com você. Obrigada. Bom, mas para falar um pouco mais, né, sobre os desafios do ensino da matemática no Brasil, nós recebemos no próximo bloco o professor Nelson Pirola. Então não saia daí que nós voltamos já já. Estamos de volta e quem conversa com a gente agora é o Nelson Pirola, professor do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru. Ele é quem está recebendo a professora Nádia aqui no Brasil. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, dando continuidade, né, ao nosso bate-papo, professor, a psicologia da educação matemática é um campo de pesquisa recente, né? A história dos últimos 40 anos, mais ou menos, né? Então, eu gostaria que você nos explicasse quais tipos, né, de investigações que vêm sendo desenvolvidas desde então. Bem, a psicologia da educação matemática, na verdade, ela surge dentro de um contexto internacional. Né? Ela existe desde 1969, quando houve o primeiro congresso internacional de educação matemática, que foi realizado em Lyon, que é o maior evento da área da educação matemática. Né? Esse grupo existia como um grupo de trabalho. Somente em 1976, né, quando houve o terceiro Congresso Internacional de Educação Matemática na Alemanha, é que esse grupo ele tomou corpo, né, e começou a caminhar com pernas próprias, né? E aí ele existe até hoje, né, a cada ano existem as reuniões anuais, né, que congrega aí, que reúne pesquisadores do mundo todo, né, pesquisadores, né, tanto da área da psicologia, da matemática, da educação, e outros pesquisadores que têm como objeto de investigação os processos de ensino, os processos de aprendizagem da matemática, tendo como suporte teórico as teorias da psicologia. E no Brasil, né, esse grupo ele tomou uma amplitude bastante significativa em 1996, quando uma pesquisadora da Faculdade de Educação da Unicamp, a professora Márcia Brito, ela então cria um grupo, né, denominado Grupo de Pesquisa em Psicologia da Educação Matemática, junto à ANPEP, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, reunindo grandes pesquisadores, né, da Unicamp, da Unesp, da Psicologia Cognitiva de Recife, né, e nesse sentido a professora Nádia, ela colaborou com a criação desse grupo, né? Então, a partir de 1996, então, essa área no Brasil, ela começou a se consolidar. Depois, né, com a criação de programas de pós-graduação, né, na área da educação matemática, a psicologia da educação matemática, ela surge, então, como uma linha de pesquisa. E nesse contexto, as pesquisas, né, que nós realizamos, no nosso caso da Unesp, elas estão em duas dimensões. Uma dimensão que abarca as questões cognitivas. Então nós temos preocupação em estudar como as pessoas resolvem problemas de matemática, quais são as dificuldades que esses alunos têm na formação de determinados conceitos em matemática, como que as habilidades matemáticas elas são desenvolvidas, né, em diferentes contextos, né? Como se desenvolve, por exemplo, o pensamento em geometria, o pensamento em álgebra, o pensamento em aritmética, isso do ponto de vista cognitivo e também do ponto de vista afetivo, né? Como, por exemplo, as atitudes em relação à matemática, por que as crianças, tem crianças que gostam muito de matemática, tem crianças que têm a verdadeira aversão em relação à matemática, né? Então, nós procuramos desenvolver nesses dois grandes polos. E você coordena, né, a área de matemática do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Como que você avalia a inserção dessas problemáticas na sala de aula atualmente? Bom, nós temos pesquisado também questões sobre formação de professores, atuamos em vários programas de formação continuada de professores, como é o caso do Pacto, né?
E o que nós temos percebido é que uma grande ênfase é dada somente na área cognitiva, né? Vamos ver como que os alunos vão aprender determinado conceito de matemática. E a parte afetiva e também cultural, né, como a professora Nádia ela sempre coloca, né, que na verdade é o tripé, a cognição, a afetividade e a cultura. Né? Então, esses outros aspectos, eles não são muito considerados, né? E todos nós sabemos que muitos alunos podem não ter um bom desempenho em matemática, não porque ele tem algum problema de ordem cognitiva, né? Mas esses problemas muitas vezes podem ser de ordem afetiva, né? Considerando, né, a trajetória desses alunos, os fracassos que eles foram acumulando durante a sua trajetória escolar, isso é um elemento que realmente tem dificultado bastante a aprendizagem das crianças. E no PNAE nós conseguimos, né, colocar dentro do material, né, do PNAE textos que falam sobre a questão da afetividade. Né? Então, eu acho que assim, foi uma coisa inédita dentro de programas de formação continuada. Né? Então, a gente leva para o professor alguns dados de pesquisa, né, sobre a influência desses aspectos afetivos sobre a aprendizagem da matemática. E o interessante é ver a alegria que o professor tem, né, quando realmente ele se depara, então quer dizer que eu posso conversar mais com o aluno, né, eu posso perguntar, né, como que ele se sente diante da matemática, porque muitas vezes isso não acontece, né? A gente tem lá as aulas de matemática, os exercícios e tudo mais, mas ninguém pergunta para o aluno, mas qual é o seu contato com a matemática, né? Você gosta de matemática? Por que você gosta? Por que você não gosta? Né? Você tem confiança para resolver problemas em matemática? Então, muitas vezes as questões elas são deixadas, né, num segundo plano. Professor, rapidamente para a gente encerrar, né? Como que você acredita que o projeto que é desenvolvido com a professora Nádia, ele pode trazer contribuições nesse cenário? Então, com a professora Nádia, nós estamos desenvolvendo um projeto de pesquisa, né, que trata das crenças de autoeficácia, né, principalmente relacionado com aprendizagem de conceitos matemáticos, no caso, a geometria. Então, nós estamos tentando elaborar, né, um instrumento que nós chamamos escala, né, um instrumento que possa propiciar ao professor investigar se os alunos, diante de determinadas situações da matemática, ele se sente confiante ou não para desenvolver aquelas tarefas. Então, o professor vai ter um instrumento, ele vai ter fidedigno, né, confiável, validado, para ele perceber em que momento o aluno ele se sente mais confiante, menos confiante, e as causas, né, dessa alta confiança ou baixa confiança para desenvolver tarefas em matemática. Certo, um avanço significativo, né, professor? Eu agradeço mais uma vez a sua vinda aqui para discutir esse tema que é tão importante. Eu que agradeço. Também quero agradecer, né, a presença da professora Nádia, a Unesp, né, por ter feito essa parceria também com o Consulado Geral da França aqui no estado de São Paulo, né, que propiciou, né, a vinda da professora Nádia, e com certeza todos nós ganhamos, né, com o conhecimento e a experiência em pesquisa da professora Nádia. Com certeza. E antes de encerrarmos, fica um lembrete. A partir desta segunda-feira, dia 24, a TV Unesp transmite o 4º Congresso Nacional de Formação de Professores e o 14º Congresso Estadual sobre Formação de Educadores, promovidos pela Pró-Reitoria de Graduação da Unesp. As palestras e discussões que seguem até o dia 26 vão poder ser acompanhadas no link que aparece aqui na sua tela. O Unesp Notícias fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Uma boa noite para você e eu te vejo na segunda. Tchau! Thank you.